Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas últimas leituras que foram no mês de maio. Eu li 5 livros e foram livros muito bons, foi um mês bem ok também, até agora eu não tive nenhuma decepção literária ainda. Mas eu não li praticamente nada da minha TBR que eu falei que eu ia ler em maio. Eu li um livro daquela TBR pra falar que eu não li nada. E o restante foi só coisas aleatórias mesmo que eu escolhi. Então eu vou ver se eu consigo ler mais agora no mês de junho os livros que eu falei que eu ia ler da minha TBR. E talvez eu até consiga ler, porque eu escolhi alguns livros que eu realmente quero muito ler dessa vez. Não que eu não quisesse ler os outros, mas é que eles estão me interessando bastante, assim, agora, no momento. Lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui, eu vou deixar aqui na descrição. Também vou deixar o meu link da Amazon, se vocês quiserem comprar algum desses livros ou alguma outra coisa. Compra, por favorzinho, usando o meu link, que não vai mudar nada no valor da sua compra e vocês vão me ajudar com uma pequena comissão. Então, o primeiro livro que eu li no mês foi O Diário de Miriam, que é um livro da Dark Side. Esse livro conta uma história real, que é de uma menina chamada Miriam. Eu até estava bem em dúvida sobre isso quando eu comecei a ler. Não sabia se era uma história de ficção ou se era uma história real, igual Jane Frank, por exemplo. Então a Miriam mora na Síria e ela vai relatar aqui no diário dela todo o horror que ela presenciou da guerra que se estende lá por muito tempo, há muitos anos. A Miriam morava em Alepo, que é uma região ali da Síria que foi muito afetada pela guerra. Então ela teve que deixar o lar dela. Ela e a família abandonaram a casa, abandonaram as coisas em que eles amavam, as pessoas que eles conheciam, tudo para tentar sobreviver a essa guerra. Então aqui nesse livro a gente vai ter a história da guerra narrada pelo olhar de uma criança, que é muito comovente, traz muitas reflexões sobre a guerra, que para mim particularmente é uma coisa cada vez mais inaceitável. Eu acho assim um absurdo que em pleno século XXI os governantes ainda utilizem a guerra como meio para conseguir as coisas, para, sei lá, para conquistar territórios ou mostrar poder ou conquistar poder, sei lá, seja qual for a motivação para a guerra. Isso para mim é uma coisa que eu não consigo entender. E eu dei 5 estrelas, eu gostei muito do livro, achei um livro muito bom, muito comovente e recomendo muito que vocês leiam. Depois eu li Trono de Vidro e eu já fiz um vídeo sobre esse livro, então eu não vou me estender aqui muito sobre ele. Então o livro vai falar da Celina, né, que é uma assassina, conhecida por ser a maior assassina de Adarlan, que é a região onde ela mora. Ela tá presa aqui numa das minas de trabalho forçado, que é uma mina de sal, até que ela recebe uma proposta para participar de uma competição que, se ela ganhar, ela se torna campeã do rei, que é nada mais nada menos do que a assassina do rei. Então ela aceita participar dessa competição e a partir daí a história vai acontecendo e a gente vai vendo como que vai ser essa competição e a gente vai conhecendo mais sobre ela e sobre outros personagens. Eu gostei do livro, se vocês quiserem ver as minhas opiniões sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei só dele e aí vocês podem ir lá conferir. Depois eu li Coraline, que foi o livro que vocês escolheram. E eu acho meio difícil alguém não conhecer sobre essa sinopse, mas eu vou falar mesmo assim, porque se alguém não conhecer, agora já vai ficar sabendo. Então o livro vai falar sobre a Coraline, que é uma garotinha que acho que tem ali por volta de uns 10 anos. Ela acabou de se mudar com os pais dela para uma casa antiga, tipo um casarão antigo, em que é dividido em vários apartamentos. Então, nessa casa mora ela e os pais em um apartamento. Mora outras 2 senhoras em outro apartamento e um senhor bem esquisito em outro apartamento. Então, como uma boa criança curiosa, que a Coraline é, ela começa a explorar ali a casa, o apartamento onde ela vive e também começa a explorar ali ao redor da casa, para saber mesmo o que tem para fazer, né? Ela tá de férias ali da escola, então tá naquele tédio de não saber o que fazer, quer brincar, quer descobrir. E então ela acha uma porta dentro do apartamento dela, que é uma porta que não vai para lugar nenhum. É uma porta em que simplesmente essa porta existe, e quando ela abre tem uma parede de tijolos que tá dividindo o apartamento dela com o apartamento vazio do outro lado. Mas aí à noite ela começa a ouvir alguns barulhos e começa a sentir a presença de alguns
seres ali na casa dela. Essa presença e esse barulho desses seres vão levando ela cada vez mais até a porta. Então ela vai lá, pega a chave para abrir essa porta e, diferentemente de quando ela viu mais cedo, quando ela abre essa porta não existe mais aquela parede de tijolos e sim uma passagem. Claro que ela fica muito curiosa, né, para saber o que existe ali atrás dessa passagem. E então ela passa por ela e, chegando do outro lado, ela encontra umas coisas bem estranhas. Eu, obviamente, amei o livro e já favoritei. Eu já conhecia a história por causa do filme, inclusive eu gosto muito do filme. Já tinha meio que uma impressão de que talvez eu fosse mesmo favoritar esse livro. Acho que o filme e o livro, eles se complementam muito bem. E eu ainda não tinha conhecido a escrita do Neil Gaiman. Ele era um autor que eu ainda não tinha lido. E eu gostei muito da escrita dele. Ele tem uma forma de escrever essas cenas de suspense e me deixava muito ansiosa para saber o que ia acontecer. E eu já sabia o que ia acontecer, entendeu? Esse era o detalhe, porque eu já tinha assistido o filme. Mas mesmo assim eu ficava muito tensa para que acontecesse logo. É tipo assim, uma cena de tensão assim muito grande. Então eu gostei muito, inclusive quero ler mais livros do Neil Gaiman. Eu queria que tivessem mais livros assim nessa pegada mesmo, infanto-juvenil. Mas eu vou dar umas chances para os livros dele mais adultos também. Eu comecei a assistir aquela série Sandman, da Netflix, que é uma série inspirada nos quadrinhos do Neil Gaiman, que eu queria muito ler também, mas eu vi que são muitos volumes e eles são meio caros. Então, não sei, talvez se tiver uma oportunidade eu leia. E eu tô amando a série, amando muito. É, assim, muito, muito, muito boa. Tô gostando muito da história. E tô gostando muito de como a Netflix fez também. Mas enfim, quero ler mais Neil Gaiman. Amei Coraline. E acho que é um livro também muito bom pra crianças. Mesmo que ele dê um medinho assim, mas é um medinho bom. Depois eu li O Clube de Xadrez da Morte, do John Donaghy. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Que é um livro de ficção histórica que vai se passar ali na Segunda Guerra Mundial. E ele vai contar a história de dois personagens, que um deles é o Emile Clement. Ele é um enxadrista judeu francês que foi prisioneiro em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E também vai contar a história do Paul, que é um guarda da SS, que também esteve ali em Auschwitz no mesmo tempo que o Emile estava. Então, o livro vai começar se passando 20 anos depois dos judeus serem libertos ali de Auschwitz e de ter acabado a Segunda Guerra Mundial. E o Emil conseguiu sobreviver a Auschwitz, conseguiu sair com vida. E ele está participando de uma competição de xadrez, porque ele é muito bom nisso. E o Paul fica sabendo que o Emil está participando dessa competição e vai atrás dele para que os dois comecem a contar a história deles em Auschwitz, como eles se conheceram e tudo o que aconteceu. Eu gostei muito do livro, eu gosto muito de livros que tenham essa temática, né? Já falei centenas de vezes aqui, gosto muito de livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esse não é um livro fácil de ser lido. Primeiramente porque ele não é escrito de uma forma linear, ele tá no presente, ele volta para o passado diversas vezes. Algumas vezes ele volta para um passado mais passado ainda, que é ainda antes de Auschwitz. Então ele fica meio que variando entre o presente, passado, mais passado, só que não tem uma ordem. Então você fica às vezes um pouco perdido ali. Também tem muitas palavras em alemão que confundem um pouco, principalmente nomes e patentes. Tem muito aqui, tipo, em todo o livro. E mesmo que eles tenham a nota de rodapé, que explicam pra gente o que significa aquilo ali, são muitos nomes parecidos e eles ficam se repetindo depois. Então você fica um pouco confuso pra saber qual patente é essa, o que realmente ela significa, que você já esqueceu, ou então que você confundiu com outra, e qual é aquele personagem. Mas o que eu gostei muito no livro é que dá pra gente perceber que o autor, ele fala sobre esse assunto com muito conhecimento. Uma coisa que eu acredito, assim, particularmente eu acredito, é que quando você vai falar sobre temas sensíveis, como esse daqui, né, que vai falar sobre o Holocausto, e sobre vários outros temas sensíveis, né, como, sei lá, suicídio, depressão, violência doméstica, sabe? Todas essas coisas, eu acho que isso só dá certo se você fizer
de duas formas. A primeira dessas formas eu acho que é quando você fala com propriedade sobre o assunto, quando é um assunto que você tem experiência sobre isso, que você viveu ou que você presenciou, você viu alguém ali vivendo isso, alguém muito próximo de você. E também acho que a outra forma de você falar sobre esse assunto é com estudo, muito estudo. Acho que quando você estuda sobre o assunto com bastante profundidade, você tem muito mais chances de entregar um bom trabalho. O que eu acho que foi o caso desse livro aqui, porque eu dei uma pesquisada ali sobre o autor e eu não achei nada dele que ligasse ele a esse tema, sabe? A Segunda Guerra ou a judeus. Procurei sobre a família dele, se poderia ser judia, mas não achei nada que relacionasse ele a esse tema. Então eu acredito que realmente foi isso. Eu acho que ele estudou bastante e aí ele conseguiu entregar um bom trabalho. Porque eu acho que se você não tem propriedade no que você fala, se você não tem dessas duas formas que eu citei, a chance de você entregar um trabalho ruim é muito grande. E mais do que isso, mais do que entregar um trabalho ruim, é você entregar um trabalho irresponsável. Porque senão você pode ferir pessoas e você pode estar falando mentiras, sabe? Falando coisas que não são reais, ou então também você pode, sei lá, estar insultando algumas pessoas, dependendo de como for. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e eu acho que o autor cumpriu muito bem aqui com esse papel. A única coisa que me incomodou um pouco aqui nesse livro é que tem muito essa questão do perdão, sabe? E eu, assim, gostei da parte que fala muito sobre espiritualidade, né? Porque eles não falam sobre uma religião só, né? Assim como tem o Emil, que é judeu, também tem o Paul, que é cristão. Acho que a espiritualidade que ele usou aqui até foi bem legal, foi bem interessante. Eu consegui me conectar bastante com isso. Mas é esse negócio do perdão, sabe? Tinha hora que eles ficavam enchendo muito o saco desse coitado, sabe? Tipo, ele já passou por tanta coisa, viu e viveu horrores em Auschwitz e teve que lidar, né, por muitos anos com isso e é uma pessoa muito machucada por causa disso. E eles ficam enchendo o saco do cara com essa história de perdão, sabe? Daí eu fiquei um pouco incomodada com isso, porque tudo que eu queria é que eles deixassem o cara em paz. Mas é um livro muito bom, ele traz muitas reflexões e é um lembrete do que a raça humana pode fazer, do que a raça humana fez e tem toda a capacidade de fazer e como as pessoas se corrompem muito fácil. A escrita é muito boa, gostei muito da forma como o autor escreveu e me emocionou muito, 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 muito mesmo. Eu fiquei muito emocionada com algumas cenas aqui, algumas partes e pra mim esse é um tema, né, que me afeta mais, mas eu acho que todo mundo se comoveria com uma história dessas aqui. E por último, para fechar o mês, eu li um livro que tava na minha TBR, que é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu já vou começando a falar que esse livro é fantástico, tá? Se vocês não leram, por favor, leiam. É um livro muito bom. Eu acho que não é pro gosto literário de todo mundo. Acho que talvez nem todo mundo goste por causa do tipo literário mesmo. Mas é uma escrita muito poética, muito bonita, é muito comovente. E pra mim foi assim, maravilhoso. Então eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse. Então esse livro vai narrar a história de três pessoas, ali em particular, que é a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Dalva e o Venâncio são um casal, eles são casados, eles eram muito apaixonados, se amavam muito, até que uma coisa muito, muito ruim aconteceu ali entre eles e meio que acabou com esse casamento. Então, apesar deles ainda viverem juntos, deles ainda morarem na mesma casa, eles são praticamente separados porque eles não se falam, eles não se tocam, eles não se olham, não tem nenhuma relação ali entre eles. E a Lucy é a prostituta da cidade, conhecida como a maior prostituta da cidade. É uma prostituta assim que as pessoas, os homens, né, fazem fila para estar com ela. Ela é a mais desejada, a mais bonita, mais, enfim, a mais tudo. E aí o que acontece é que a Lucy bate o olho no Venâncio e alguma coisa chama muita atenção nela, então ela decide que ela vai dormir com ele, né? Assim como ela dormia com todos os homens que estavam ali no trabalho dela. Mas aí o Venâncio disse que ele não quer ela, e ela fica sem reação, sem saber o que fazer, fica muito brava, porque ela nunca levou não, nunca, nenhum homem não quis
ter ela. Então ela não entende o que tá acontecendo e isso fere muito o ego dela, fere muito o orgulho dela. Então ela decide que ela vai porque vai dormir com o Venâncio e ela faz de tudo pra dormir com ele. E aí a história vai acontecendo, sabe? A Lucy tentando dormir com o Venâncio, e aí também vai mostrando a história da Lucy, como ela se tornou uma prostituta. E daí também vai mostrar a história do Venâncio, da Dalva. É um livro incrível, de verdade. Eu favoritei esse livro. Eu comecei achando meio assim, tá, nada demais. Mas depois a forma como esse livro vai te envolvendo, a forma como a Carla vai escrevendo e vai te envolvendo e vai te fazendo ter tantas reflexões sobre tantas as coisas que estão ali, sabe? A gente vai conhecendo a história dos personagens e vai entendendo um pouco do porquê eles são assim, mas é mais do que isso, sabe? Não é só entender o motivo deles serem assim, é entender como a vida é. Ai, sei lá, a vida às vezes é muito má com a gente, sei lá. Não a vida, né? Mas as pessoas. Só que as pessoas são muito problemáticas, cara. As pessoas são muito problemáticas. E esse livro me fez parar pra pensar como às vezes a vida vai levando pra um caminho e às vezes a gente não tem controle sobre isso. E é preciso ter controle sobre isso, mas ao mesmo tempo é impossível, sabe? Então, fala muito sobre consequências, sabe? Sobre as coisas que a gente faz, às vezes no impulso. E aqui é lógico que é um caso extremo, mas dá muito pra refletir sobre isso, porque quantas vezes a gente faz coisas que a gente não queria fazer, né? Ou, sei lá, às vezes os nossos sentimentos e as nossas, sei lá, os nossos instintos são tão fortes, né? Pra fazer certas coisas que a gente sabe que não deve fazer, ou que é errado, ou que vai magoar alguém. Também é um livro que fala sobre perdão de uma forma que, sei lá, ele me deixou meio que contra a parede, sabe? Porque ao mesmo tempo que você acha que a pessoa merece perdão, você acha que não, que é imperdoável o que ela fez e como você vai perdoar isso, como alguém poderia perdoar isso. Mas aí também, quem é você pra perdoar ou não perdoar, sabe? Uns pensamentos assim bem contraditórios mesmo. E eu fiquei muito emocionada, chorei bastante, principalmente no final desse livro. É aquilo, né? Cada um também tem uma experiência, então teve partes que me tocou mais por motivos pessoais. Achei maravilhoso esse livro. Gostei muito mesmo. Eu já quero ler mais coisas da Carla Madeira. Gostei muito da forma como ela escreveu, me tocou muito, de verdade. E 5 estrelas favoritado. Bom, então foi isso, gente. Esses foram os livros que eu li esse mês de maio. Queria ter lido mais, mas como sempre não consigo, então vou respeitar o meu limite mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de se inscrever. Deixa um like, deixa um comentário. Conta pra mim as coisas que vocês leram no mês de maio. E também me conta o que vocês querem ler agora no mês de junho. Fala pra mim se vocês já leram alguns desses livros. E um beijo e até o próximo vídeo.